Pessoal, deixa eu contar umas historinhas aqui para vocês. Tem um amigo, executivo de um grande banco, décadas de carreira, resultados absolutamente consistentes, responsável por grandes equipes e do nada foi desligado. Etarismo? Provavelmente, eu acho que ocorreu aí foi realmente um etarismo. Passado um tempinho, minha esposa chega em casa e um dia me conta. A amiga dela, esposa dele, tinha desabafado. Ele não sai do sofá em 6 meses. Incrível, é o dia inteiro no sofá. Não estava doente, não estava sem dinheiro. O casamento começou a rachar. Não por falta de amor, mas por excesso de presença sem propósito. Tem um outro amigo, CFO de uma grande empresa internacional, mais de 20 anos de carreira e a empresa foi comprada. Ele, inclusive, participou ativamente nessa negociação. Feita a negociação, recebeu um tapinha nas costas, um muito obrigado e conta encerrada. Ele continuou dando aulas, sempre deu aula. Primeiro cursinhos pré-vestibular, depois MBA em universidades realmente importantes. Certa vez, encontrou a turma da faculdade, todo mundo aposentado, perguntaram por que ele ainda trabalhava. A resposta foi imediata. Não tenho dinheiro para parar. Como é que eu vou parar? Silêncio, todo mundo concordou e a conversa continuou. Alguns meses depois, sentamos para jantar. Uma boa comida, um lugar tranquilo, um vinho na mesa, o papo rolando frouxo e em algum momento ele disse uma coisa completamente diferente. Se eu parar, eu morro. A razão tinha mudado. Ou talvez a razão verdadeira só tivesse aparecido ali, naquele momento. Tem um terceiro amigo, e graças a Deus a gente tem muito amigo. Esse mora lá no Uruguai. Decidiu se aposentar. No dia seguinte já estava envolvido, já estava criando um projeto novo. Existe uma máquina aí no mercado que ajuda na culinária das casas. Só que ela é para poucas pessoas, ela tem um valor alto. Ele quis popularizar isso. Buscou parceiro na China, desenvolveu software lá no Uruguai mesmo e o produto viralizou. Muitas comunidades em mídia social, o pessoal trocando receitas, foi muito bom. E aí aconteceu. Viralizou no Uruguai, criou distribuidor na Argentina, distribuidor nos Estados Unidos, em Miami e distribuidor em Israel. E agora o filho dele está trazendo esse produto para o Brasil. Já já vocês vão ouvir falar dele. Final dessa história, o pai está super chateado. Não porque não consegue parar. Simplesmente porque ele não consegue parar. Deu certo. 3 histórias. 3 pessoas completamente diferentes. Mas no fundo, a mesma pergunta em cada uma delas. O que sobra de mim quando o crachá sai? Profundo isso, né? Essas histórias e muitas outras você vai ouvir aqui. E é sobre isso que a partir de agora a gente vai conversar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Salomão Friedman. Muito prazer para quem não me conhece. Tenho décadas de carreira em tecnologia, dados e negócios. Sempre atuei na área comercial. Essa história é muito interessante e uma hora, um novo episódio eu vou contar para vocês. Mas eu vibrei muito com todos os fechamentos que eu consegui. E também sofri muito mesmo nos que eu não fechei. A pressão do comercial é constante. E por muito tempo foi e continua sendo o meu combustível. Hoje em dia, eu continuo usando o crachá. E isso é importante, porque essa conversa não começou depois que eu saí. Ela começou antes, comigo ainda dentro da estrutura. Em algum momento, comecei a me fazer uma pergunta
aparentemente muito simples. Se esse crachá fosse embora amanhã, o que de mim ficaria? Não no currículo, na vida. Simples nessa pergunta, não é não? E quando eu comecei a prestar atenção, vi que ela não era só minha. Profissionais experientes, bem-sucedidos, reconhecidos, carregando a mesma dúvida e pior, em silêncio. Eu entendi que essa conversa precisava existir antes de virar dor. O Depois do Crachá não é um programa sobre aposentadoria. E eu, sinceramente, nem gosto muito dessa palavra. Ela sempre vem com estigma muito forte, ela vem sobre uma conversa, parece uma conversa de parar. É sobre vestir chinelo, sentar no sofá com o controle remoto na mão. E em absoluto não é nada disso. Não é isso. O Depois do Crachá também não é um conselho financeiro. Não é papo motivacional. E mais, nem tem fórmula pronta. Está nascendo junto com você e comigo. Isso aqui é uma conversa sobre o que sobra quando o crachá sai. O que é seu de verdade e o que era só do cargo que você ocupava ou que ainda ocupa. Porque o crachá carrega muita coisa. Ele carrega identidade, ele carrega rotina, ele carrega relevância. Sabe aquela sensação de ser necessário o tempo todo? E quando ele vai embora? E quando o crachá sai do teu peito? Seja por escolha ou por circunstância. Muita gente descobre que construiu uma carreira sólida sobre uma base que não era dele, que nem era ele. Este programa existe para fazer essa pergunta antes, com o tempo, com honestidade, antes de realmente precisar se fazer essa pergunta. Tem uma ilusão que acompanha muita gente na maturidade profissional. A ideia de que crescer dentro de uma estrutura significa automaticamente ganhar liberdade. E por um lado, ganha mesmo. Você decide mais, ter mais espaço, ter mais reconhecimento, mas existe uma diferença grande entre ter poder dentro de uma estrutura e conseguir existir fora dela. Dentro da estrutura, tudo conversa entre si. Tudo, absolutamente tudo. O cargo sustenta a relevância. O dinheiro sustenta o padrão de vida. E olha que importante, a rotina sustenta a identidade. E o movimento constante evita que você para pensar nisso. Não tem nem tempo para ficar pensando muito nessas coisas. Até que um dia alguma coisa muda. Às vezes vai mudando devagarzinho e a gente nem percebe, mas às vezes ela muda num piscar de olhos. Uma troca, uma saída, uma ruptura que ninguém esperava. Simplesmente o tempo vai fazendo esse fato acontecer. E aí, quando isso acontece, não balança uma coisa só, balança tudo junto. Lembra do executivo do banco? Do amigo que eu disse que ele disse que morreria se parasse? Do aposentado do Uruguai que criou um negócio global e está chateado porque não consegue parar? 3 situações completamente diferentes. O mesmo padrão por baixo. Muito comum, muito silencioso e quase nunca discutido antes de virar dor. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: acho que eu já senti um pouco disso. Se sentiu, saiba que você não está sozinho. Quase todo mundo passa por isso e em silêncio.
Nos próximos episódios, a gente vai entrar fundo em cada uma dessas dependências. A dependência de identidade, a dependência de autoridade e a dependência financeira para tomar essa decisão e para passar por este momento. Uma a uma, sem pressa. E cada episódio vai começar do mesmo jeito que esse começou, com uma história real, de gente que viveu isso de formas muito diferentes. Quem saiu cedo, quem ficou mais do que queria, quem se preparou, quem percebeu tarde demais e quem percebeu isso antes. Percebeu e atravessou a transição de um jeito completamente diferente. Com mais leveza, com mais escolha, com mais vida construída fora da estrutura. Porque a questão não é quando parar. É que o que continua de pé quando essa estrutura muda. Eu sou Salomão Friedman e você está no Depois do Crachá. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar e clicar aqui no botãozinho de seguir para acompanhar os próximos episódios. Até o próximo!